Vamos tentar de novo, gente. A internet aqui caiu, eu acho. Oi, Zéza, boa noite. A gente tinha começado, mas a internet caiu aqui. Oi, Renata. Oi, Marina, boa noite. Sejam bem-vindas, meninas. Vocês estão me escutando bem? Coloca aí no chat se vocês estão me escutando bem, se está tudo certo. Boa noite. Oh, que bom que o áudio tá bom então. Oi, Rafa, seja bem-vinda. Oi, meninas, que bom, a internet voltou. A primeira vez que a gente tentou aqui, a internet caiu, né? Vamos esperar só um minutinho aí para as meninas entrarem. Vamos falar de menopausa hoje, né? Oiê! Rafa, já vou te chamar para a gente dividir a tela aqui, nós duas. Rafa tá aqui comigo nesse projeto, gente, incrível de falar de menopausa. Embora ela tenha só 30 anos, mas é uma bióloga incrível, mestre em botânica. Rafa dá cada aula, gente, maravilhosa. Vamos começar então? Meninas, menopausa, né? Menopausa é um tema que ainda, em pleno século XXI, eu fico perplexa que ainda é tabu. Tantas mulheres sofrem caladas. Hoje eu ouvi uma frase ótima, hoje mesmo. Ah, ela falou assim: pleno fim de mês, a gente nem ovula mais, a gente já tá na menopausa, tudo estressada e nem pode falar sobre isso. É impressionante como, em pleno século XXI, as mulheres ainda sofrem com o preconceito, com o tabu. E aí eu fui estudar mais sobre isso, né? Porque eu estou em plena menopausa, sofrendo com todos os sintomas dessa fase da vida e eu cheguei à seguinte conclusão, gente. Hoje, mais da metade da nossa vida é na menopausa, já que a nossa expectativa de vida hoje é de 80 anos, diferente de há um tempo atrás, né? Em 1930, a nossa expectativa de vida era de 32 anos e hoje a nossa expectativa de vida é de 80 anos. E curiosamente, ainda não se sabe por quê, as mulheres têm entrado na menopausa mais cedo, aos 40 anos. Oi, Vivi, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente vai passar mais da metade da vida na menopausa e sofrendo, gente, é isso? Não, né? Não dá para ser assim. A gente está falando de longevidade, mas de longevidade com qualidade de vida. E eu costumo dizer que diante de qualquer desafio que a vida nos apresenta, quanto mais informação a gente tiver sobre o desafio, melhor a gente lida com ele. E por isso eu vou convidar a Rafa agora. A Rafaela é bióloga, como eu já falei, mestre em botânica, e eu vou convidar a Rafa para falar para a gente o que é a menopausa do ponto de vista biológico. Cadê você, Rafa? Rafa, te convidei, deu certo? Ou então você pede aí para participar, Rafinha. Oi, prima, linda, que tá de férias. Que delícia. Não chegou? Vou de novo. Ou então pede para participar, porque para mim aqui tá como convidada. Pede para participar aí, Rafa, porque não chegou. Agora chegou. Vamos lá. Aceitei. Cadê você? Ei, gente, coisas da tecnologia, né? Eu aceitei. Já era para você estar aqui.
Entrar ao vivo com. Rafa, o que que a gente faz agora se você não entra ao vivo? Não sei o que fazer. Tá, isso, sai e entra de novo, Rafa. Enquanto a Rafa sai e entra de novo, é, sai, eu vou falando aqui para vocês sobre essa questão. Gente, uma coisa que me marcou muito, eu lembro, quando eu era pequena, eu tô com 50 anos, as propagandas do Dia das Mães, as mães eram avós, né? As avós de hoje em dia. E eu lembro que quando isso mudou, que eu percebi essa mudança, eu fiquei muito impactada com isso. Oi, Cissa! Oi, amiga! Seja bem-vinda. Rafa, aceitei de novo. Não é possível. E aqui tá como eu te convidando. Gente, não é possível. Rafa, sai e entra de novo, vai, mais uma vez. Vamos tentar de novo. Ó, eu entrar ao vivo com você. Eu peço para você entrar ao vivo e não vai. Oi, Cláudia, gente, uma outra prima minha. Olha, minha família inteira aqui. Que honra, que delícia. Sai aí de novo e entra de novo, Rafinha. Mas, gente, a Rafa vai explicar do ponto de vista biológico, mas eu vou dizer para vocês, resumidamente, a Rafa explica melhor que eu, mas é mais ou menos o seguinte. É... Oi, amiga! Oi, Cris, seja bem-vinda. É mais ou menos o seguinte: é... a gente deixa de ser fértil. Nós, enquanto fêmeas da espécie humana, deixamos de poder procriar, de poder gerar a vida. E aí, eu pensando sobre isso, fiquei pensando, gente, que contraceptivo melhor do que não praticar sexo? Não existe, né? Então, do ponto de vista da natureza, talvez seja por isso que influencia tanto no nosso cabelo, na nossa pele, na unha, na nossa libido, no nosso humor. A gente ganha peso, porque eu tive todos esses sintomas, porque a gente deixa de ser atraente sexualmente para o macho da nossa espécie. Do ponto de vista biológico, é isso. É, do ponto de vista da natureza, eu estou falando como espécie, né? É isso que acontece do ponto de vista da natureza. E aí, eu, esperando a Rafa ainda, gente, eu comecei a estudar isso, até 1930 a gente tinha a expectativa de vida de 32 anos, ou seja, a mulherada não entrava na menopausa, não é mais ou menos isso? E aí o que aconteceu de 1930 para cá? O homem descobriu, né, o saneamento básico, as vacinas e o antibiótico. E aí a expectativa de vida foi aumentando gradativamente. Aí eu fiquei pensando, observando. O que as mulheres estavam fazendo nesse momento? Elas começaram a viver menopausa. Sim, claro, só que elas tinham outras questões, né? A gente precisava poder votar, a gente precisava poder escolher com quem queria casar, a gente precisava de outros direitos básicos e a menopausa foi ficando ali de escanteio. Por isso que talvez a gente não tenha estudos suficientes, a gente não tenha pessoas falando sobre esse assunto, a gente não tenha relatos ainda, porque é muito novo, de fato é muito novo, é um assunto muito novo. Então, a gente precisa trazer mais esse assunto e a gente precisa ter mais opções, porque quando eu me deparei, e eu falo assim, eu sou uma mulher de 50 anos, esclarecida, em pleno século XXI, e eu levei, gente, 2 anos para entender que eu estava na menopausa. Tudo bem, a minha menopausa começou em plena pandemia.
Também tem isso. Rafa, não consigo te convidar e aceitei e ele não aceita. Eu não sei o que fazer, gente. Tem alguém aí que sabe me dar uma sugestão do que eu faço? Só se eu cancelar esse convite. Deixa eu ver se eu consigo cancelar. Eu não consigo nem cancelar seu convite, Rafa. Não sei o que eu faço. Bom, Rafinha, eu vou seguindo daqui. A gente tem. Gente, essa é a primeira live de uma série que a gente vai fazer. Na próxima, de repente, a gente faz do perfil da Rafa. Eu vou avisar vocês para a gente evitar esse tipo de coisas, né? Ela já tentou, Cícero, ela já saiu e já voltou. Então vamos seguir. Então, gente, a minha menopausa começou em plena pandemia e eu também tenho uma característica bastante atípica. Aliás, atípica não, eu acho que tem muitas mulheres com essa questão. Eu não tenho útero, eu tive adenomiose e... Obrigada, Rafa. A Rafa vai respondendo vocês aí até no chat. Quem tiver dúvidas, a Rafa vai respondendo. Eu tive adenomiose, eu tirei o útero antes e aí eu comecei a menopausa e em plena pandemia, né? E o primeiro sintoma que eu achei que identifiquei foram os calorões, os fogachos. E, gente, aquilo não é de Deus, né? Eu falo assim, mas eles são muito comuns, né? O que as mulheres mais relatam no mundo inteiro, inclusive. É o primeiro sintoma mais relatado pelas mulheres no mundo inteiro. Isso começou há 2 anos, foi mais ou menos nessa época aqui em Brasília, né? Eu moro em Brasília, gente, para quem não é daqui. Em início de maio, que é quando mais ou menos começa o frio. E eu sempre fui uma pessoa muito friorenta, muito mesmo. E comecei a sentir um calor muito estranho, aquilo foi me angustiando até eu entender que era menopausa, levou um tempo e eu senti os calorões, maio, junho, julho, e parecia que eu estava assim cozinhando por dentro, era uma coisa inexplicável. Foi quando eu falei, isso só pode ser menopausa. Mas aí, essa é a parte que eu queria a Rafa aqui de novo, gente. Eu já tinha conhecido os óleos essenciais e a Rafa. Já tinha usado os óleos essenciais na minha vida e da minha família com algumas outras questões de saúde, já tinha entendido o que eles fazem, o poder da natureza e assim, o uso medicinal de plantas, ele é milenar, quem nunca tomou o chá da vovó, né? E não é uma coisa mística, é uma coisa real, de fato. E a Rafa explica isso também, se não hoje, na próxima live, gente, tudo certo. Vocês vão entender direitinho. E aí eu pensei o seguinte, bom, eu tô aqui, tô estudando esse assunto, então eu vou tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa com os óleos essenciais para os calorões. E, gente, eu tinha um histórico com os óleos de ter efeitos muito rápidos, sabe? Assim, tipo, de inalar e 2, 3 dias depois eu ter qualquer outro sintoma para os quais eu usava os óleos já bastante assim resolvidos ou bem encaminhados. E os calorões, eu lembro que demorou 15 dias, eu já estava para desistir. Mas a Rafa e algumas pessoas ao meu redor que trabalhavam já com os óleos essenciais há mais tempo que eu nessa época. Hoje eu tenho muito mais conhecimento porque eu estudei muito mais. Me disseram, não desiste, vai lá. E eu insisti. E, gente, foi impressionante. No 16º dia, exatamente, eu parei de ter os calorões. Aí eu falei, nossa, tudo bem, um dia sem calorões, beleza. Mas foi um dia, o outro dia, o outro dia. E a partir daí eu nunca mais senti os calorões. E aí eu fui fazendo os testes e entendendo melhor os óleos, estudando com a Rafa. Eu não uso o mesmo protocolo até hoje, por uma série de questões que a Rafa vai explicar aqui pra gente, porque o nosso corpo se adapta ao óleo, a gente tem que trocar, e aí a gente está trabalhando com modulação de hormônios no corpo feminino, e assim vai. A gente tem uma série de questões para estudar e para a Rafa esclarecer para a gente sobre isso, mas fato é que há 2 anos que eu nunca mais tive esse sintoma. Então, de maneira
inconsciente ou subconsciente até, eu entendi que eu não tinha mais menopausa, não é isso? Foi isso que eu entendi. E a partir dali, eu comecei a ter outros sintomas, né? Que gente, nós mulheres, a gente foi criada ou foi educada, pelo menos a minha geração, para ser muito resiliente, para ser muito forte. Nós suportamos a dor do parto, gente. Dores inimagináveis. E nós somos, assim, educadas para isso, né? Para ser super, para ser a Mulher Maravilha, para dar conta de tudo. Então a gente começa a entender. Nunca fui chegada a ter dor de cabeça. Eu comecei a ter uma dor de cabeça constante. É por isso ou é por aquilo. A gente começa a achar desculpas e pretextos para os sintomas que a gente não tinha. E aí eu comecei a ter insônia, que eu também nunca fui chegada. E eu comecei a ter uma exaustão. A Zéza tá aí, Zéza é uma exaustão, e ela tá tendo essa exaustão também, que é inexplicável. Só que eu também estava passando por um momento de vida com algumas questões emocionais e tal, e de cansaço. Aí você olha e fala, deve ser por isso. E a gente vai achando desculpa para todos os sintomas, que eu só entendi que era uma menopausa depois que eu entendi que era a menopausa, né? É isso. E aí, gente, eu engordei 14 quilos em 2 meses. Embora a vida inteira eu tenha tido essa questão da balança de peso, eu nunca fui magra, eu nunca fui uma pessoa magra, eu sempre lutei com a balança, a vida toda. Pelo meu biotipo, eu nunca acumulei, eu nunca tive gordura abdominal, ou seja, eu nunca fui barriguda a vida inteira. E aí, gente, esses 14 quilos, parece que eles foram todos para a minha barriga. Uma coisa assim, absurda. Foi um acúmulo de... E isso, Rafa, sem contar a perimenopausa. Foi um acúmulo de gordura abdominal que eu nunca tinha passado. É uma coisa muito absurda, assim. Eu nunca tinha... Mesmo assim, eu não me toquei que era menopausa, tá? Tudo bem, segue daí. E aí, eu perdi a libido sexual, completamente. E eu sou escorpiana, gente, para quem sabe o que isso significa, eu sou uma escorpiana muito intensa. E aí, a perda da libido sexual ligou meu alerta e eu pensei, eu acho que deve ser menopausa. Mas mesmo assim, eu falei, não vou pedir ajuda. Tudo bem. Deve ser menopausa e fiquei nessa, tá? E aí eu entendi que eu perdi a libido não só sexual, mas eu perdi a libido pela vida, gente. E eu não queria sair do meu quarto se eu pudesse. Eu cheguei num momento de depressão, e aí quem me conhece muito, a minha prima Flavinha tá aqui, a gente esteve juntas essa semana, ela falou, como assim você com depressão? É uma coisa bem atípica para mim. Eu realmente fui ao fundo do poço com a depressão, era uma tristeza que eu não sabia explicar, não mesmo. E aí, gente, mesmo com a perda da libido sexual, mesmo com o ganho da barriga, que eu nunca tinha tido, mas a minha autoestima, ela nunca foi muito relacionada à questão física. Ainda assim, eu não pedi ajuda. E assim, ainda que eu tivesse, assim, mais ou menos entendendo que era a menopausa, o que foi que virou minha chave, que me fez buscar ajuda de fato? Foi quando afetou a minha cognição. Sim, gente, a menopausa pode afetar a nossa cognição, até mesmo isso, a nossa memória, a nossa cognição. Foi quando, às vezes, eu ia para aulas da Rafa e eu não entendia 1/10 do que a Rafa falava e eu olhava e falava, não, essa não sou eu. E aí, atingiu em cheio a minha autoestima, que é muito ligada à minha intelectualidade. Aí sim, atingiu a minha autoestima de uma forma, assim, muito severa. E eu já estava com uma depressão absurda, que não era eu já não me reconhecia mais. As minhas amigas mais próximas já estavam até preocupadas, porque eu não queria sair de casa de fato. Era assim, eu não parecia eu mesmo. E aí eu fiz o que a gente sempre faz, né? Vai procurar um médico. E procurei o médico e fiz todos os exames e o meu corpo estava num colapso, gente. Porque é isso que acontece com a gente entra num colapso mesmo.
A única vitamina que eu tinha no corpo que estava ok era a vitamina D, porque eu sempre tomei muito sol, eu sou muito apaixonada pelo sol e eu nunca fiz suplementação de vitamina D. E aí fica um alerta aqui, gente, suplementação com orientação de endócrino. Embora eu não faça uso de medicação para emagrecimento, e eu vou falar para vocês, amanhã faz 4 meses que eu estou nesse novo estilo de vida, eu já emagreci mais de 20 quilos, mesmo na menopausa, e renasci para a vida, para todas essas questões pós-menopausa, porque eu falo que eu tô quase na pós-menopausa, tô em remissão, que é o que eu brinco. Oi, Suzana, sua linda! A Suzana, gente, ela me ajuda muito na parte de atividade física, porque vencer o sedentarismo é fundamental para a menopausa. E aí, gente, eu fui ao médico e a gente também não tem muitas opções, tá? Como a menopausa não é muito estudada, qual é a primeira opção que o médico te dá? Reposição hormonal. E aí, antes eu dizia assim, eu não posso fazer reposição hormonal. Não, não é que eu não possa. É até bíblico isso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu escolhi não fazer reposição hormonal, por quê? Porque eu tenho um histórico familiar de câncer muito significativo. Meu pai teve câncer de mama, minha avó paterna, minha tia paterna. Então eu escolhi. Não que os estudos mostrem que os hormônios, que a reposição hormonal faça isso, porque a gente nem tem tempo de mulheres usando reposição hormonal, nem tem estudos mostrando isso. A gente pouco tem sobre isso, o que dificulta muito essa tomada de decisão para nós que já estamos no processo de menopausa. Só que, como eu já estava nesse processo de soluções naturais, de estilo de vida, de ganho de saúde, o que acontece é o seguinte, gente: atividade física, hidratação, alimentação, soluções naturais podem sim modular até mesmo o nosso perfil hormonal. Então, eu escolhi esse caminho e é uma escolha. E a nossa proposta, minha e da Rafa, com esse projeto, é compartilhar com vocês como eu faço com posologia. Agora, cada organismo é um organismo. Eu tenho clientes, por exemplo, que usam o mesmo óleo que eu uso, mas de maneiras diferentes. Eu uso na ingestão, ela usa no umbigo ou na inalação, porque aí cada organismo é um e a gente compartilha isso com vocês. Eu compartilho o tipo de exercício que eu faço, o tipo de alimentação que eu faço e principalmente, gente, a mentalidade. A gente precisa muito cuidar da nossa mentalidade, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e das nossas emoções. E a nossa proposta não é acontecer o que aconteceu comigo, não é a gente chegar no fundo do poço e aí a gente fazer alguma coisa. Ou fazer o que está acontecendo com a Zeza também, que é uma cliente nova agora, que está tomando uma bomba, um monte de coisa, né, Zeza, no corpo e não sabe nem o que está funcionando, o que não está funcionando, porque o colapso que acontece com o nosso corpo na menopausa é tão intenso que desregula o trato gastrointestinal, desregula uma série de coisas que depois a gente nem sabe o que faz com isso. Então, a nossa proposta, minha e da Rafa, é muito além disso aqui. É para que a Rafa, que hoje tem 30 anos, as nossas filhas, as nossas sobrinhas, possam chegar na menopausa preparadas para isso, já com qualidade de vida. Que elas vivam essa nova fase da vida bem diferente da gente, que elas não precisem chegar no fundo do poço que a gente chegou. Mas para isso a gente precisa abrir esse espaço de diálogo, a gente precisa ter pessoas que escolham esse caminho que eu escolhi. A gente precisa registrar, né, a evolução. A gente precisa que as pessoas façam esse movimento e que registrem isso e que passem isso adiante. Eu falo para minha prima mais nova, que está aí, a Flavinha, que tomara que ela chegue na menopausa bem melhor do que eu cheguei, né? Por conta disso, que ela aproveite esse momento e esse movimento que eu estou para chegar melhor na menopausa. Que a minha filha seja assim, que as minhas sobrinhas sejam assim. A ideia é essa, gente. É que a gente possa compartilhar sobre isso, sobre a menopausa. E
Infelizmente, hoje a gente teve problemas técnicos aqui, eu não pude trazer a Rafa, mas essa é só a nossa primeira live de uma série que a gente está fazendo, e aí a gente vai falar sobre cada sintoma individualmente, a gente vai ter uma live sobre cada sintoma, e aí o que, que o exercício faz, o que a alimentação faz, e qual óleo especificamente a gente usa para esse sintoma, para que você possa ter um caminho, uma opção, assim como eu tive. E se isso fez sentido para você, a live vai ficar. Muito obrigada! Obrigada, Sonisley, você que está aí. A live vai ficar gravada. Se fez sentido, pode compartilhar. Se você tem dúvida, se tem sugestão, coloca aí nos comentários, tá? A gente está aqui para isso, para a gente compartilhar, para a gente espalhar, né, essa notícia, para quantas pessoas, quantas mulheres mais a gente possa atingir, a gente possa levar essa nova forma, novas soluções, porque eu falo assim, se é a natureza que faz isso com a gente, porque se é a natureza que nos torna não atrativas sexualmente para o macho da nossa espécie, a minha decisão foi, é na própria natureza que eu vou buscar a minha solução. E foi isso que eu fiz, e é isso que eu estou fazendo, e eu compartilho aqui no meu perfil com vocês também, gente, e eu sou a prova viva de que dá certo. Então, vem com a gente, conte conosco. A Rafa é maravilhosa, vocês vão conhecer ela na próxima live, com toda certeza. Muito obrigada por quem esteve aqui conosco até agora, tá? Beijo, até a próxima. Eu não consigo nem encerrar o negócio.